Olá pessoal, agora sim nós iremos começar aí, né, de fato a criar os nossos primeiros websites, né, através aí do HTML, né. Bom, antes da gente começar a desenvolver nossa primeira página, né, HTML, é importante saber aí o significado, né, da palavra, ou melhor, da abreviação HTML, né. HTML nada mais é, pessoal, do que a abreviação de Hypertext Markup Language, né. Então, na verdade, nada mais é do que a tradução ao pé da letra, né, do que uma linguagem de marcação de hipertexto, né. Então é importante entender que HTML não é uma linguagem de programação igual às outras linguagens que vocês aprenderam até agora, até o momento, né. Por exemplo, ela não tem estrutura de controle, né, de estrutura condicional de if, else, não existe laços de repetição for, while, nada disso, tá certo? Então, HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, né? E nós vamos entender também o que é um hipertexto, perfeito? Mas antes disso, deixa eu criar aqui o nosso primeiro arquivo HTML, né? Então eu vou ver aqui nesse íconezinho aqui, ó, New File, tá vendo aqui, ó? New File, né? Eu posso clicar nele, então eu consigo aqui criar o nosso primeiro arquivo HTML chamado index.html, tá certo? Vou dar um Enter, né? Ele vai abrir aqui um arquivo HTML para nós podermos aí de fato começar aqui, né, a, a criar a nossa primeira página web, né? Então, antes da gente criar aqui o nosso site, né? O HTML então ele vai funcionar aí através das marcações, né? Então essas marcações basicamente elas indicam aí para o navegador, né? O que é cada parte do nosso conteúdo, do nosso texto, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma página, né, falando sobre, sei lá, filmes e séries, né? Se eu colocar aqui, ó, filmes e séries, né? Filmes e séries. Aí eu posso colocar aqui este site é uma é um site ou site é sobre filmes e séries, por exemplo, né? Aí eu posso colocar algumas informações aqui, né? Aqui você pode encontrar informações sobre filmes e séries e tudo mais, né? Posso colocar um texto aqui, né? Então, esse texto, né? O que acontece? Ele é um texto qualquer, né? Ele não tem nada diferente de um texto que eu poderia escrever, por exemplo, no Word, no próprio Word, né? Então, que acontece? Nós precisamos aí, né, fazer as marcações do nosso conteúdo, né, para poder indicar ao navegador o que é um título, o que é um parágrafo, né, indicar para ele o que é cada parte do nosso conteúdo, tá certo? Então, para isso nós devemos utilizar aí as marcações, né, que nós chamamos aí de tags, né? Que seria então uma tag? A tag, pessoal, nada mais é do que eu abrir o sinal de menor e maior, igual vocês estão vendo aqui, né, e colocar o nome da tag, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui H1 e eu vou explicar o porquê H1, tá certo? E aí, do outro lado aqui, na finalização do título, eu coloco o barra H1, tá certo? Então, aqui eu tenho o título de cabeçalho nível 1, né, que a gente chama de heading 1, né? Então é importante entender também por que as tags, né, essas marcações. Então eu tenho aqui uma tag de abertura e tag de fechamento. Por que eu sei que é abertura? Como eu diferencio a abertura de fechamento, né? Através do barra aqui, ó. Então quando eu estou abrindo uma tag, né, eu utilizo apenas dessa forma aqui, né, o sinal de menor, coloco o nome da tag e depois é, fe, é, ter, finalizo ali, né, a tag, né, de abertura dessa forma aqui, perfeito? Então, aí aqui no meio eu vou colocar o meu conteúdo e a tag de finalização,
tá joia? Então aqui eu estou dizendo para o navegador que esse conteúdo aqui trata-se de um título, tá certo? E agora, como que eu vou diferenciar o título de um parágrafo, né? Repare que os marcadores, né, eles são como se fosse aqueles marca-texto mesmo, né? Então eu vou indicar para o navegador que aqui é um título, né? E esse aqui é um parágrafo. De que forma? Através do marcador, da tag, né? Tag e marcador são as mesmas coisas, tá, pessoal? Então eu vou usar aqui um P, né, para dizer que é um parágrafo, né? Então repare que todas as tags elas são abreviações do inglês, né? Então eu vou colocar aqui, ó, /P, né, que significa, opa, deixa eu voltar aqui, parágrafo, né, em inglês, né? Então todas as tags, pessoal, que eu for mostrar aqui para vocês, né, todos os marcadores aí da linguagem de marcação HTML, né, o HTML então ele vai funcionar através das tags, perfeito? Então P é parágrafo, H1 significa heading, né, nível 1, né, e eu poderia criar também subtítulos, né, para poder falar aí sobre diferentes tipos de séries, né. Por exemplo, o H2, né, poderia falar assim, sei lá, séries de aventura, né, poderia colocar outros H2 aí também, tá certo? Então, eu poderia colocar assim, ó, deixa eu só organizar melhor aqui, né, apertar o Alt Z, para ele deixar tudo numa página só. Eu poderia colocar aqui a introdução do meu site, né, com H1, e aqui colocaria as séries de aventuras, por exemplo. Poderia colocar um outro subtítulo aqui, H2, para falar sobre séries de ação, né? Poderia criar séries de comédia, tá certo? Séries de drama. Poderia criar vários tipos de séries aí, tá certo? Então, e aqui, por exemplo, poderia colocar dentro de H2, poderia colocar, vamos supor, um cabeçalho nível 3, né? Para dizer assim, qual série de aventura que, né, série ou filme, né? Poderia colocar aqui filmes de aventura também. Isso precisa ser só séries, né? Filmes de aventura. Aí eu poderia colocar algum filme aqui. Deixa eu lembrar algum filme aqui específico. Poderia ser Indiana Jones, né? Se eu não escrevi, acredito que eu escrevi corretamente aqui. Indiana Jones, né? Aí poderia falar aqui sobre o filme do Indiana Jones, né? Por exemplo, aqui colocar um outro parágrafo, colocar aqui Indiana Jones, né? Colocar o filme do Indiana Jones e colocar um filme de ação aqui, por exemplo. Poderia colocar séries de ação, né? Por exemplo, Game of Thrones, né? Poderia colocar aqui e falar aqui de Game of Thrones, por exemplo, tá certo? E aí poderia ter até, pessoal, o nível de cabeçalho nível 6, né, que a gente chama de H6. Então, o cabeçalho ele vai de H1 até H6, né? Só que aqui eu estou criando uma forma de organizar, né, o meu site, né? Aqui eu tenho que colocar também um parágrafo, né? Porque senão vira um texto comum. Então, deixa eu colocar aqui os parágrafos, né? Então, aqui eu tenho os meus parágrafos, né? E estou criando aqui, organizando, né, e estruturando aí o meu conteúdo para o navegador, né? Então, agora como é que a gente vai fazer para poder o navegador interpretar, né, esse código HTML, né? Então eu vou vir aqui, ó, basicamente eu vou vir lá na nossa pasta meus documentos, a pasta que eu criei de projeto web. Deixa eu abrir ela aqui. Vou abrir lá aqui. Então, eu abri ela no Google Chrome, né, e apareceu aqui as informações. Repare que o H1 ele já deu um destaque, né, que é um título de maior importância e maior relevância, né, ele dá um maior destaque. E o H2, por exemplo, já apareceu com um destaque menor, em comparação também com o H3, que é um destaque menor ainda, né. Então, só para vocês entenderem, né, então, H1 vai servir basicamente para títulos, né. P, para cada parágrafo eu tenho que colocar um parágrafo, né, onde inicia e onde termina o parágrafo, né? Então aqui inicia um parágrafo, encerra o parágrafo. Inicia um parágrafo, opa, aqui ficou errado, deixa eu apagar, porque ele inicia aqui e finaliza aqui, tá certo? Então aqui eu tenho o nosso primeiro
site, né, sobre filmes e séries, né, mostrando aí para vocês como utilizar, né, as principais tags aí do HTML. Perfeito? Então, inicialmente, né, a gente vai começar com essa primeira página, né, e nas próximas videoaulas a gente vai conseguir organizar e estruturar melhor aí nossas páginas utilizando aí o HTML. Perfeito? Muito obrigado, pessoal. Até mais, até a nossa próxima videoaula.